Olá, seja bem-vindo ao Trocando Ideias TV. No programa dessa semana, você confere o nosso quadro Conversando com o Arquiteto, diretamente da Gazima Home Tech, com o porto-alegrense que está vindo fixar residência aqui em Santa Cruz do Sul, Adams Iber. Ele que está finalizando sua especialização em arquitetura na área da saúde e conta diversas novidades sobre essa área. Na sequência, você confere um bate-papo sobre pádel com o atleta Pablo Teixeira, ele que foi convocado para representar a seleção brasileira na Espanha e logo estará embarcando para lá. E por fim, você confere uma entrevista com o empresário André Fonseca, ele que é ex-guitarrista do Titãs e trocou a movimentada São Paulo pela pacata Santa Cruz do Sul e montou a sua loja de produtos naturais, a Nativa Mercado Natural. Acompanhe! E o Trocando Ideias veio até a Gazima Home Tech dar continuidade ao quadro Conversando com o Arquiteto. E hoje o nosso tema será sobre a arquitetura voltada para a área da saúde. E para conversar conosco, chamamos o porto-alegrense Adams Iber, ele que está vindo para Santa Cruz do Sul e vai nos falar um pouco mais sobre o seu trabalho. Adams, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Monique. Vamos começar então falando um pouco da tua carreira, desde o início, quando tu começou, Adams. Quando que tu descobriu então o teu amor pela arquitetura? Olha, Monique, o meu amor pela arquitetura é muito antigo. Eu era muito pequeno, eu nem sabia o que significava ser arquiteto, mas eu já dizia que queria ser um arquiteto. Eu sempre gostei muito de desenhar, projetar. Eu brincava com Lego, né, um brinquedo clássico da minha infância, então eu montava maquetes de casas, edifícios, shopping centers, uma viagem maluca, mas tudo isso me ajudou a desenvolver esse meu amor pela arquitetura. Digamos Desde assim, muito cedo já era voltado para aquela área sem nem muito saber. cedo, sem nem saber, exatamente. Bom, Adams, e tu é formado então em arquitetura e urbanismo pela Uniriter e tu está finalizando a tua especialização em arquitetura de hospitais, clínicas e laboratórios pela Faculdade de Tecnologia em Saúde. Por que então essa área, arquitetura hospitalar, arquitetura de saúde? Bom, a arquitetura hospitalar, a arquitetura voltada para a área da saúde, ela exige muita técnica. E eu sou um arquiteto que me julgo um arquiteto mais técnico. Tem algo na arquitetura mais tradicional, vamos colocar assim, que é a arte. E na arquitetura hospitalar, não que não tenha arte, mas tem uma parte muito mais séria que é a técnica, que é a funcionalidade, que é seguir as regras da Anvisa, algumas coisas de governo, legislação municipal, estadual, que acabam influenciando o nosso trabalho. E daí não tem como ter muita arte, e sim uma parte mais técnica. É claro que mesmo com a técnica, a gente tem que pensar que a gente está fazendo um ambiente que é para pessoas. E esse ambiente tem que servir tanto para o profissional que vai trabalhar nesse ambiente, quanto para o paciente que vai estar nesse ambiente e precisa se sentir confortável, precisa se sentir aconchegado, porque já chega no consultório, por exemplo, angustiado, então precisa se sentir num lugar agradável. E aí a arquitetura, misturando a parte artística com a parte técnica, eu tento fazer uma mistura que dê certo, que gere um resultado positivo, né, tanto para o cliente quanto para o usuário, né, o paciente. Um conforto também, né, para quem está chegando no ambiente, que isso diz muito, né, do ambiente. Com certeza. E também, como a gente está falando, é de extrema importância nessa área, apesar dela ser pouco comentada, né, por onde a gente vê. É uma área muito complexa também. Quais são os maiores desafios e por que tu acredita que seja pouco comentado, por assim dizer, essa parte? Bom, por ser pouco comentado, é porque a arquitetura hospitalar, o hospital tem uma carga muito pesada para as pessoas em geral. As pessoas tendem a ligar hospital com morte. Na verdade, não é assim. Vamos pensar que o hospital é lugar de saúde. Então, dentro desse âmbito, as pessoas preferem não comentar. E a respeito da arquitetura hospitalar ou da área da saúde, ela entra em voga a partir do momento em que há um processo de humanização dos estabelecimentos de saúde.
humanização exatamente pelo que eu tinha comentado contigo anteriormente, que é a questão de deixar o paciente mais confortável, num ambiente que ele se sinta acolhido, né? E um desafio muito grande que seja dessa área, assim, Um que desafio tu acredita que seja? É a adequação desses lugares. O que acontece? Em ambientes públicos, nós temos um problema que é a questão financeira. Em ambientes privados, às vezes é difícil convencer o cliente das necessidades de fazer algumas modificações para o conforto do paciente e seguir ainda as regras da Anvisa. É legislação, não tem como fugir. Não tem como fugir e é um trabalho de você estar sempre mostrando aquilo, né, para o cliente, para quem vai construir, né? Sim, exatamente. E Adams, no caso, assim, o que mais te inspira para essa profissão? O que me inspira? Eu acho que é resolver problemas, porque as pessoas elas tendem a achar que entendem de arquitetura. O leigo tende a achar isso. Então fazem projetos às vezes porque acham que assim fica melhor ou daquela outra forma eu vou ter um resultado melhor, mas sem o conhecimento de causa. E o arquiteto ele entra nessa brincadeira para poder esclarecer algumas coisas e tornar o ambiente melhor, um pouco muito mais funcional, muito mais econômico para a execução, com resultado que às vezes o cliente nem espera. Que vai acima até do esperado, muitas vezes, Exatamente. na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. E também arquitetos, nessa parte da arquitetura, há diversos encontros, palestras, tudo para ver essa troca de conhecimento, sim, né? com certeza. Tu acredita que um bom arquiteto, então, precisa estar sempre se especializando, conhecendo mais da área para ser um melhor profissional? Com certeza. Nós temos diversas, dentro da área da saúde, nós temos diversos congressos, cursos de pós-graduação, cursos, enfim, diversos para a área, para a especialização. O que acontece? Muda tudo muito rápido dentro da área da saúde, né? As técnicas, os aparelhos, os espaços mudam. Então, é importante que o arquiteto esteja sempre em sintonia com a tecnologia em relação a isso, né? E o arquiteto, acredito eu, tem que ser um grande investigador, um curioso investigador mesmo, porque senão ele acaba ficando naquela mesmice, né, fazendo sempre o mesmo tipo de solução e de repente tem outras opções muito mais vantajosas que tragam benefícios para o cliente. E essa é uma área que a tecnologia está 100% presente, Sim, né? sim. E que vai mudando conforme cada ano, a cada mês, né? Já surgem coisas novas. É muito rápido. Se a gente for pensar que o LED, por exemplo, que é uma iluminação super difundida, inclusive em hospitais, é uma iluminação que, poxa, 10 anos eu estava escutando na faculdade a respeito do LED, que era uma luz revolucionária. Verdade, realmente, né? Até eu não Então, sou da área, sempre ouvia falar não muito. tinha o LED RGB naquela época. O RGB é aquele que troca de cores, né? Que tem um dimmer, um sensor ali que faz uma mudança gradual nas cores. E que, poxa, é uma coisa que antigamente não se imaginava que pudesse fazer isso com uma lâmpada tão simples, que consome tão pouca energia e que atualmente está com custo muito barato. Né? Agora que tu falou então dessa questão de iluminação, com certeza é muito importante nessa tua área, né? Podia explicar um pouquinho mais para nós o que a luz ela difere então nessa área da arquitetura da saúde? Ela difere em determinados espaços e para determinados usos. Num hospital, a gente tem muitos ambientes que pedem uma luz que seja com a temperatura de cor mais baixa ou a temperatura de cor mais elevada. O que significa temperatura de cor, né? Temperatura de cor mais elevada significa uma luz mais branca e uma temperatura de cor mais baixa ao contrário, né? Que é uma luz, uma coloração mais quente, né? E isso o que acontece? Em determinados ambientes tu precisa ter uma luz mais quente, que ela é mais confortável. Em outros ambientes, uma luz mais branca, porque ela ilumina mais. Vai de acordo com cada ambiente. De acordo com cada ambiente, exatamente. Por exemplo, recepção de um consultório, de recepção de um ambiente hospitalar, é interessante que a iluminação ela seja mais confortável. Porque é aquela coisa, a pessoa chega fragilizada lá e ela tem que sentir
acolhida. Ela precisa sentir conforto, né? Exatamente. E uma coisa importante em relação à iluminação desse tipo de ambiente é que ela não ofusque a visão do paciente que está ali aguardando. Daqui a pouco o paciente não está muito bem, está com dor de cabeça, está enjoado, e daqui a pouco tem uma luz ali que, poxa, está incomodando os olhos. Então, isso não é bom. Se você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar sem hora marcada e ao invés de seguir ordens, você encara desafios, você é como a gente. Se as fronteiras não são barreiras para você, certamente a gente fala a mesma língua. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. E como nós estamos falando de iluminação, tem alguma então que tu prefira trabalhar ou vai mais de acordo assim com o local mesmo? Vai de acordo com o local, Monique, porque dependendo da atividade ser realizada naquele ambiente, um tipo de luz ela é mais indicada. Por exemplo, numa sala de recepção, onde os pacientes vão ficar aguardando para serem atendidos, no consultório médico, por exemplo, é interessante que a iluminação seja confortável. Né, que não ofusque os olhos, né, que remeta a uma ideia mais de casa. Eu penso dessa forma. Que a pessoa se sinta aconchegada. Exatamente, aconchegada. Porque a pessoa já está lá fragilizada, então se ela chega num lugar desses e tem uma iluminação branca, fria, não ajuda. A iluminação ela tem um papel muito importante nisso, além dos materiais, das cores, texturas que o ambiente possui, a iluminação tem um papel primordial. E também tem questões de adaptação também, né, na própria casa, por exemplo. Sim. Como que é feito essa parte? Por exemplo, em residenciais geriátricos ou se não na casa de idosos, é interessante que a gente tenha
uma conscientização de que a iluminação ela é muito importante para tentar ajudar o idoso a não sofrer fraturas ou eventuais acidentes, porque uma iluminação simplesmente no teto não ilumina completamente o ambiente. Então eu sempre sugiro usar gateiras, que é aquela iluminação que fica perto do rodapé, que é aquela iluminação, ela quase que indica um caminho. Por exemplo, um idoso que acorda de madrugada e quer ir no banheiro, ele pode ir sozinho. Como é que ele faz? Ele acende a luz do teto e vai batendo nas coisas? Não. Se eu tenho a gateira que encaminha a pessoa até esse ambiente, muito melhor. Uma segurança muito Mais maior, segurança, né, com Adams? certeza, com certeza. E também, Adams, eu quero te convidar então para a gente estar mostrando para o pessoal de casa um pouco mais essas iluminações que tu Claro. falou. Mas antes disso, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Tá E ótimo. fala então em questão dessa área que há pouco tempo nós comentamos que ela é pouco comentada, né? Nem muitas pessoas falam. Mas há muitos profissionais nessa área, é de fácil acesso. Como é que funciona essa parte? Tem poucos profissionais focados em arquitetura hospitalar ou da área da saúde. O que nós temos hoje é o seguinte, muitos arquitetos fazem consultórios, clínicas, enfim, só que não tem conhecimento da RDC, que é uma resolução do governo, da Anvisa, para seguir tudo direitinho dentro dos parâmetros que eles definiram. E isso não é muito fácil, isso é um desafio para a gente também, porque a cada dia que passa se torna mais difícil a gente conseguir fazer um espaço que ele não tem que ser um espaço modificável para poder atender às novas leis, novas regras que esses órgãos acabam colocando para a gente, né? Que, como a gente comentou, está sempre mudando, né? Está sempre mudando, sempre mudando. Bom, Adams, então posso dizer que nessa área não há muitos profissionais dedicados especialmente a isso na nossa cidade, né? Em Santa Cruz do Sul e na região, um profissional que seja exclusivamente dedicado à arquitetura voltada à área da saúde, eu acredito que não tenha ninguém. Então, posso te dar as boas-vindas, Santa Cruz do Sul, porque agora vamos ter, então, o Adams Obrigado. especializado nesse assunto que é de extrema importância, né? Sim. Tanto para casas geriátricas, hospitais, que mais que abrange, Adams? Abrange clínicas médicas, laboratórios, hospitais, casas geriátricas, inclusive residências onde idosos moram, que alguns idosos não gostam de ir para residenciais geriátricas ou a família não concorda com isso. É interessante também ter um cuidado especial com os nossos velhinhos, né? Adams, então te dar as boas-vindas aqui em Santa Cruz do Sul. Obrigado. E quero te pedir, então, vamos ilustrar então a nossa reportagem e mostrar um pouco mais Claro. essas iluminações que tu falou? Claro. Bom, Adams, então há pouco tempo tu comentou com a gente sobre 3 tipos de iluminação, né? Então aqui nós temos um exemplo perfeito. Pode falar um pouco mais para nós sobre elas? Claro, posso sim. Nós temos aqui no forro da Gazima, nós temos então à esquerda uma luz que ela é uma luz mais branca, que essa iluminação ela tem uma temperatura de cor mais alta, ou seja, tem um número de kelvins maior. Então esse tipo de iluminação ela ilumina mais, mas ela não traz uma reprodução de cor tão fidedigna, ela altera um pouco, mas ela ilumina muito bem. Dependendo do espaço, dentro do ambiente hospitalar, ela é interessante, especialmente no ambiente onde o pessoal, a equipe de trabalho precisa fazer alguma intervenção em algum paciente internado, ela é a mais interessante porque ela ilumina mais. E daquelas outras ali, o que tu tem para nos falar? Bom, essa daqui à direita, ela é uma iluminação que ela é um pouco mais amarelada. Nós chamamos ela de iluminação neutra. Ela tem mais ou menos 3000 Kelvin e ela está no meio termo entre a luz branca e a luz morna. Ela é uma luz bem interessante, ela é muito utilizada em escolas, em ambientes em que precisa iluminar, mas não seja uma iluminação tão fria como a luz branca ou tão morna quanto a luz mais amarelada, trazendo desconforto. E aqui também, Adams, nós temos um belo exemplo de embutidos recuados. O que tu pode falar um pouco mais para nós? Sim, os embutidos recuados são interessantes
porque a luz, por ela ficar mais recuada, ela não ofusca tanto o olhar da pessoa que está sentada ou em pé numa sala de recepção, por exemplo, aguardando para ser atendida. Ela é interessante quando ela é articulável, e daí a gente pode ter um efeito interessante apontando essa luz em direção à parede, que ilumina, mas também valoriza a parede do ambiente e gera um conforto interessante. Aqui nós temos também os balizadores, mais conhecidos como olho de gato, né, Adams? Sim. E essas peças são interessantes para colocar em corredores, colocar em ambientes onde a pessoa idosa ou não idosa possa acender uma luz quando está deitado na cama para ir ao banheiro, acende aquela luz e o balizador ele faz uma espécie de caminho para a pessoa chegar até o ambiente. Temos aqui também espelhos de interruptores, né, Adams? Em qual parte é mais utilizado? Sim, eles são interessantes, essa linha nova, para utilizar em ambientes onde tem procedimentos médicos. Ela é interessante porque ela tem uma ação, uma proteção antibacteriana. Então não adianta só o médico ter a torneira com acionamento automático, acionamento de cotovelo, e de repente acender ou apagar a luz diretamente com os dedos, sem nenhuma proteção. O assunto do Trocando Ideias é sobre esporte, mais precisamente sobre pádel. Por isso nós vamos conversar com o Pablo Teixeira, ele que é jogador, atleta de pádel. Pablo, seja bem-vindo ao Trocando Ideias. Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui novamente, que nem ano passado, falando sobre pádel de novo. Claro, então vamos falar um pouquinho da tua carreira para iniciar. Como é que foi que tu iniciou no pádel? Qual foi teu primeiro contato com esse esporte? Na verdade, eu iniciei jogando tênis desde os 5 anos, daí eu joguei tênis dos 5 aos 14, com 14 eu meio que enjoei do tênis devido a umas viagens, alguns negócios que eu acabei fazendo. E eu já jogava pádel com meu pai desde os 10 anos, então eu acabei querendo focar no esporte do pádel mesmo. Então desde os 14, 2014 na verdade, eu estou jogando pádel já fechando 3 anos agora, 3 anos e meio. Foi o que tu mais gostou, então, de todos os esportes. Hoje eu sou apaixonado por pádel e não por tênis mais. E tu também já participou, né, Pablo, de diversos torneios, diversos campeonatos. Podia citar para nós alguns? Ao longo dos 3 anos agora eu venho jogando bastante campeonato nesse último ano até. Nos últimos 1 ano e meio atrás eu fui convocado para o Pan-Americano, sendo campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro da 18 anos em 2015. E com isso eu fui convocado para jogar em Buenos Aires o Pan-Americano com a seleção brasileira. Daí jogamos lá, ficamos em 3º lugar, isso foi muito legal também. Foi melhor que ser vice-campeão brasileiro, foi ficar em 3º no Pan-Americano, né? Daí de lá eu joguei vários gaúchos brasileiros, como tem na pré-temporada normal.
E daí teve o brasileiro novamente esse ano da Sub-18, que eu fui campeão esse ano e fui convocado para o Mundial dessa vez, que vai ocorrer na Espanha, em Málaga. E quais lugares tu já visitou, então? Tudo em função desse esporte? Mais dentro do Brasil até. O único lugar diferente foi Buenos Aires, que foi muito legal ir para outro. Foi a primeira vez que eu fui para outro país devido ao esporte que eu praticava. No tênis eu nunca tinha feito isso. No pádel foi a primeira vez. E o sul do Brasil quase eu conheço inteiro, Curitiba, Santa Catarina todo e o Rio Grande do Sul inteiro também. Bom, em 3 anos já participou de diversos campeonatos, já fez diversas coisas, Claro. Mas e no ano passado, 2016, tu foi vice-campeão brasileiro de pádel, como tu acabou de falar. O que isso trouxe para tua carreira? Isso foi muito legal, não só para minha carreira, mas como para mim mesmo. Como meu sonho era chegar em um lugar assim, tipo, um lugar grande, que seria Buenos Aires, o Pan-Americano, o maior lugar que eu poderia chegar com a minha idade, eu consegui chegar, no maior sonho, por exemplo. E foi muito legal mesmo. E mais legal ainda agora que eu fui classificado para o Mundial. Bom, de campeão brasileiro, né, Pablo, tu disputou o Pan-Americano, que tu acabou de comentar também. Como é que foi para ti estar participando do Pan-Americano, que é de extrema importância para o esporte? Foi algo muito legal estar lá naquele clima, naquele ambiente com vários países, tinha mais de 8 países jogando. Entre os melhores países do mundo, Argentina, Paraguai, a Espanha não estava, que vai estar no Mundial agora, mas que é o top do mundo. Mas estava a Argentina, seleções fortes, nível muito alto de jogo, foi muito legal mesmo estar com a seleção brasileira, estar com uma equipe lá. É algo diferente de tudo, assim, é muito legal mesmo. Que é o sonho de todo jogador, né? Poder estar exato. participando desse tipo de evento. E a tua convocação também para o Mundial de Menores na Espanha, que vai ser na cidade de Málaga, com certeza foi algo que te deixou muito feliz. Como é que tu recebeu essa notícia? Essa notícia, na verdade, eu já venho trabalhando ela há 1 ano, mais ou menos. Desde que eu fui convocado para o Pan-Americano, eu já meio que sabia que eu era grande possibilidade de ir para o Mundial. Porque ano passado eu já era o mais novo da Sub-18, porque tem os de 17 anos e tem os que estão com 18 já, né? Como esse ano eu vou fazer 18, ano passado eu tinha 16. Então, como eu era o mais novo, eu sabia que esse ano seria quase certo o Mundial. Então eu já venho trabalhando isso aí há 1 ano, assim, essa felicidade, meio que parece que eu já estava lá desde 1 ano atrás, assim, parece. Mas é isso que eu ia te perguntar, e como que é toda essa preparação para estar participando de campeonatos, assim, de tamanha magnitude? A preparação é muito intensa, ainda mais depois que vem a convocação mesmo, parece que cai a ficha, assim. Eu estava até 3, 4 meses atrás, eu tava me preparando, mas não estava tanto como agora. Parece que depois que eu joguei a seletiva, fui campeão, caiu a ficha mesmo e vamos treinar, vamos baixar a cabeça e é isso aí. Agora estamos treinando todo dia, 3 horas por dia, e é isso aí que tem que fazer, 3 ou mais. Vai ser uma rotina bem puxada mesmo, né? Bem puxada. Academia, todo dia, treinamento físico, bola, tudo. E tem que ir indo, jogo, não é fácil. E qual a data que está prevista, então, para tu estar indo para a Espanha? O torneio vai de 9 a 15 de outubro, mas dia 5 a seleção brasileira vai e volta dia 17. Então é logo, já expectativa 1000. A expectativa tá grande para É? não só jogar o Mundial, como conhecer a Europa, porque eu nunca fui para lá também, fazer uma viagem grande, assim. Tá muito grande a expectativa. E como é que funciona, então, essa questão para tu estar vindo para outro país? Tu tem algum tipo de patrocínio? Patrocínio interno brasileiro, por incrível que pareça, a seleção brasileira de pádel não tem nenhum, né? É uma coisa que fica meio... é estranho até. O patrocínio vai vir lá da Espanha mesmo, uma marca espanhola que vai nos patrocinar só de pádel, chamada Cartre. Eu também não conhecia, ela é nova agora, um jogador profissional de pádel aqui do Brasil foi para lá jogar um torneio e quando ele voltou ele estava com essa marca. E agora ela veio patrocinando forte a seleção brasileira. Então, isso é muito legal, nós vamos ganhar roupa, vamos ganhar tudo. E aqui no Brasil, então, não... No Brasil, nada, né? Bom, então, como tu comentou que aqui não tem o patrocínio aqui no Brasil, o que tu tem feito, então, para arrecadar os fundos para fazer essa viagem? Nós fizemos uma janta para me ajudar nos custos e uma rifa também para me ajudar nos custos também, da passagem, dos negócios, porque é bem caro e no Brasil a gente não ganha nada disso, só a Espanha mesmo vai nos patrocinar e a Confederação Mundial de Pádel, ela ajuda também.
Que de fato deveria ter alguma lei, alguma coisa para incentivar o esporte aqui mesmo no Brasil, ou Santa Cruz do Sul, que é muito forte, né, o esporte. Sim. Como esses dias nós entrevistamos o Atos Calderaro, ele que é técnico de basquete, e também nos comentou que não tem esse auxílio, né? Sente falta bastante disso também? Isso é algo que me ajudaria bastante, assim, ter um dia a mais para poder treinar em outras cidades, treinar com os... Em Bento Gonçalves tem grandes treinadores lá, que é um custo meio alto de treinar com eles. Se tivesse uma ajuda para a gente ir lá passar um final de semana, por mês, isso ajudaria muito, não só no meu, mas como de toda a seleção, entendeu? Se tivesse um custo para juntar toda a seleção e nós poder em algum lugar, todo mundo treinar juntos, seria muito bom para todo mundo, para o pádel brasileiro. Sim, para todos os esportes, né? Até no caso, com certeza, diversos atletas acabam desistindo exatamente por essa barreira do dinheiro, né? Dinheiro, Então tem que incentivar, né? Podia ter leis, os vereadores poderiam fazer, nossos governadores, para estar incentivando, então, o esporte, que é uma coisa tão importante, tão saudável, né, Pablo? Mas nos conta, então, quais são teus planos para o futuro, então, agora? Os planos para o futuro é jogar esse Mundial e ver o que vai acontecer lá. A Espanha é muito, muito amplo o pádel lá, é outra coisa. Tu jogar na Espanha, tu tá na vitrine, na maior vitrine do pádel possível. Lá é tentar dar vida em todos os jogos, o máximo, e ver o que a gente consegue lá, se a gente consegue um patrocínio, se a gente consegue alguma ajuda, porque lá é o lugar que pode abrir portas para tudo. Então, verdadeiramente, eu não sei o que eu tenho no futuro. Aquilo lá pode abrir muitas portas para mim, é lá que eu tenho que focar tudo, na verdade. Se tiver que sair do país, então morar em outro lugar para poder estar sendo um atleta, tranquilo para ti. Sem problema. Sem problema algum. Não, mas na Espanha, né? Pablo, então eu quero te dar os parabéns então, por esses 3 anos, tu já ser um atleta tão lembrado por todos, e te desejar boa sorte então na Espanha, e obrigado por estar conosco hoje. Muito obrigado, eu agradeço o convite mais uma vez, estar falando aqui sobre pádel, e é isso aí, agora é treinar bastante e se esforçar muito lá no torneio para conseguir o melhor objetivo, que é ser campeão do Mundial lá. As botinhas de cano curto ganham destaque nesse inverno, junto com as primas de cano alto. Definitivamente, cano médio é o querido deste inverno. Botas em camurça, couro e veludo são algumas das principais promessas da temporada, em diversas construções, modelos e muito nos tons caramelo. Até a nossa loja no centro de Santa Cruz do Sul. Atendemos todos os sábados até às 17 horas, sempre sem fechar ao meio-dia. Marlene Calçados, na rua 28 de setembro, 354. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a 2 ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. A dica Sun Galen de hoje é sobre os cuidados com a sua pele.
Durante as 3 últimas décadas, as pessoas tiveram mais tumores de pele do que todos os outros tipos de câncer combinados. Além disso, é esperado que 1 em cada 5 indivíduos desenvolva câncer de pele ao longo de suas vidas. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Melanoma. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. O nosso bate-papo será sobre música e alimentação saudável. Isso porque o nosso convidado é André Fonseca, empresário e guitarrista, que trocou a cidade de São Paulo pela pacata Santa Cruz do Sul e montou uma loja de produtos naturais, a Nativa Mercado Natural. André, seja bem-vindo ao Trocando Ideias. Obrigado pelo convite, querida. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre a tua carreira na música. Começa nos contando, André, como é que foi teu primeiro contato com a música? Meu primeiro contato foi em Porto Alegre, né? Porque eu fiquei mais de 30 anos trabalhando em São Paulo com música, especificamente. Mas eu comecei em Porto Alegre, porque eu sou originário de Pelotas, né? Nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Fui para Porto Alegre perto dos 10 anos e fiquei lá até os 20. Né? E em Porto Alegre eu tive o prazer de ser convidado para tocar com o Giba Giba, que era um músico muito conhecido em Porto Alegre. O pessoal todo conhece ele, tem músicas bem conhecidas do Rio Grande do Sul dele. Eu toquei um pouco com ele, toquei um pouco com Canto Livre também. Né? A minha família é uma família que, essa geração é uma geração de músicos. Né? Eu tenho um irmão 1 ano mais velho, que é o Alexandre Fonseca, e nesse período, entre meus 10 e meus 20 anos, ele tinha uma banda em Porto Alegre chamada Cheiro de Vida. Era uma banda de música instrumental. E tinha bastante repercussão na época e tudo, então eu andava sempre junto com eles, eu acabei desenvolvendo com eles. E fui para São Paulo com 20 anos e continuei tocando por lá depois. Desde sempre tá na veia da família, né, André? Depois de mim e do meu irmão, vieram mais 2 músicos, né? O Adal. O Adal foi para São Paulo, para o Rio, na verdade, tocando com Engenheiros do Havaí, nos anos 90. É da segunda formação de Engenheiros. E tem o Rick de la Torre também, que trabalha no Rio também. Os 3 estão no Rio, o Alexandre, o Rick e o Adal. O Rick trabalha com muitas peças de teatro, com o Bebeto. Eles formaram uma mafiazinha de baterista no Rio, lá os 3 são bateristas, né? Eu sou o único desgarrado que fui tocando guitarra em São Paulo, na verdade. Né? E costuma ter banda com teus irmãos também? Fazer um som quando vocês se reúnem? De vez em quando a gente faz alguma coisa, grava alguma coisa junto, assim, né? Eu tenho uma parceria com o Alexandre, com o mais velho, o Alexandre Fonseca, o baterista, para fazer trilhas de novela, né? Ele me convidou, nós fizemos junto trilhas para Passione, da Rede Globo, fizemos para Cheias de Charme, para o remake que teve da Saramandaia também, nós fizemos as trilhas, né? Sob a tutela do Sérgio Saraceni. Né? Então, juntos a gente faz alguma coisa, trabalha um pouquinho sempre juntos também. E tu nasceu em Pelotas, trocou para Porto Alegre e Porto Alegre para São Paulo. Por que escolheu São Paulo, então, exatamente por esse mercado da música? Olha, eu fui para o Rio de Janeiro antes e lá não foi muito legal, assim, eu fiquei uns 3 meses lá, eu não me senti muito à vontade para ficar lá. Eu voltei para Porto Alegre e quando eu fui para São Paulo, eu me senti mais acolhido lá, né? São Paulo é uma cidade que é feita para quem quer trabalhar, então dificilmente lá te dão uma informação errada. Você quer ir para uma rua X, ninguém te manda para o lugar errado, você precisa de parceria, você consegue, tem muita gente disposta a ajudar, então eu me senti mais bem acolhido lá, acabei ficando em São Paulo. Aquela coisa de ir mesmo com a mala e cuia, né, como a gente fala aqui no Sul, né. Então eu cheguei lá e acabei ficando 30 e tantos anos lá.
E lá em São Paulo tu montou, então, tu foi um dos criadores da Patife Band, né? Que foi uma das bandas mais importantes dos anos 80. Como é que foi criar essa banda e fazer parte desse cenário que era tão polêmico nessa época? Olha, eu sou o músico que gravou os discos que a Patife Band tem, né? Então eu sou da formação original da banda, mas a banda já existia um pouquinho antes de eu entrar, na verdade. Ela é um projeto do Paulo Barnabé, que é o irmão do Arrigo Barnabé, né? E nos anos 80 a gente gravou um disco independente e depois um disco pela Warner. E fiquei até final dos anos 80, depois voltei a trabalhar junto com o Paulinho em 2000 e pouco, até pouco tempo atrás a gente estava fazendo alguns shows juntos ainda, sempre com muito prazer. O som dele o som que a gente fazia é um som muito encrencado, né? É uma mistura de música tonal com rock, é bem misturado assim. Se tentar botar um estilo nessa banda é muito difícil, né? E participei da fase de ouro da banda, pode-se dizer assim, né? E foi muito bacana, isso deu bastante repercussão para o meu trabalho, assim. Eu tive muitos convites depois de ter gravado esse disco. A revista Bis, na época, me indicou como o melhor guitarrista do Brasil 2 vezes, né? Nossa. Em função desses trabalhos aí, o disco Corredor Polonês, que a gente gravou pela Warner em 85, uma coisa meio antiguinha assim mesmo, por aí, né? E qual a sensação, então, de ser escolhido um dos melhores guitarristas do Brasil? A gente não dá muita bola, né? Porque isso acontece quando tu está envolvido com as pessoas, e tu está no meio e tal. Então, os jornalistas eram meus amigos também, né? Estando participando ali é uma coisa que é normal, assim, foi bacana. Um ano foi melhor guitarrista, na verdade, o outro ano foi melhor instrumentista, junto com o Carlinhos Brau. Isso em 90, 91, alguma coisa assim. E tu também fez parte da importantíssima Titãs. Como é que foi essa passagem pelos Titãs? Os Titãs foi já em 2000 e pouco, né? Eu sou amigo de alguns músicos da banda, e a banda ela começou originalmente com 8 integrantes, eu acho, né? E eles foram saindo aos poucos. Primeiro teve o falecimento do Marcelo Fromer, né? Que foi o que abriu a lacuna para eu tocar a guitarra com eles, na última época, né? Eu sempre falo que eu fui guitarrista com os Titãs e não nos Titãs, né? Porque cada vez que um integrante da banda sai, eles têm uma visão diferente, é como se fosse uma grande empresa, né? Eles não botam exatamente um sócio novo, eles contratavam uns músicos para seguir a estrada junto com eles. Alguém tem que tocar as guitarras do Marcelo, sabe? Então, quando o Nando Reis saiu, entrou o Lee Marcucci, que era o baterista, o baixista do Tutti Frutti, nos anos 70, que tocava com a Rita Lee, Rádio Táxi, e eu tocando guitarra, fazendo as guitarras que seriam as guitarras antigas do Fromer, né? E assim ficamos mais de 5 anos, fiz uma centena e tantos shows com eles. Foi muito bacana, foi uma experiência como guitarrista maravilhosa para mim, né? Principalmente porque é uma banda de rock, né? Que era o que eu gostava de fazer, eu sempre gostei de tocar rock and roll. Então, participar de uma banda do tamanho dos Titãs, né? Viajando como a gente viajou, o Brasil inteiro, para fora do Brasil também, foi uma bagagem maravilhosa. A dica das óticas Diniz de hoje é sobre as armações. Redondas, quadradas ou transparentes, as armações precisam ser experimentadas até que você decida de acordo com o formato do seu rosto. Independente da armação escolhida, os óculos vão dar uma atenção especial para os seus olhos. Por isso, as sobrancelhas também precisam ficar com o design em dia. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano 1009, em Santa Cruz do Sul. A dica Gazima Home Tech de hoje é sobre luz indireta. Abajures, arandelas, luminárias de piso.
Todas elas têm a função de iluminar os ambientes de maneira difusa e pontual. Esse tipo de iluminação é ótimo para criar diferentes cenários em um mesmo espaço, já que cada peça funciona de maneira independente. As mesas laterais, apoiadores e criados mudos são apoios perfeitos para os abajures, que podem ser todos iguais ou de modelos diferentes. Dinovità, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovità conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovità, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98. Exatamente o que eu ia te perguntar, é questão de viagens, turnês, com as bandas que tu já participou. Tem alguma história que te marcou, que tu lembre, que possa nos contar? As histórias são diversas, né? Desde a época que se viajava de Kombi, né? Não existia nem van ainda no Brasil, né? A gente viajava dormindo, quase abrindo a porta da Kombi, que era um negócio de fazer assim na porta da Kombi, né? Praticamente abrindo a porta da Kombi no meio da estrada. As histórias são muitas, na verdade. Muitas coisas. Muitas coisas. Você está viajando, as pessoas não imaginam, né? Mas quando eu tocava com os Titãs, muitas vezes eu saía de casa sábado, 6 da manhã, para pegar um avião em Congonhas, né? Descer no final da manhã em Brasília, fazer uma conexão num avião que saía 2 da tarde, para chegar na capital mais próxima da cidade, 5h30, 6 da tarde, pegar um ônibus, viajar mais 4 horas e meia de ônibus, né? Isso com toda a estrutura, mas mesmo assim muito trabalhoso. E chegava na cidade de origem 10 da noite para fazer o show, né? Nossa, muita estrada. Tocava uma hora e pouco, e já tinha que ir pro hotel, dormir 3, 4 horas, porque no dia seguinte tinha que acordar cedo para fazer o mesmo percurso de volta, né? Então eu chegava em casa às vezes domingo, 10 da noite, saindo sábado, 6 da manhã, para fazer um show de 1 hora e pouco, né? Isso aqui cansa na estrada. Por isso que tem muitos músicos que largam, né? Você fala, pô, mas o cara parou de tocar, largou a banda no auge do sucesso, como é que ele pode cansar assim, né? Porque realmente é bem trabalhoso, bem cansativo, né? E além dos Titãs e da Patife Band, quais outras bandas que tu já participou? Olha, depois que eu saí da Patife Band nos anos 80, eu montei um trabalho chamado Okotô, que era uma banda que inicialmente misturava um pouco da cultura japonesa com pop rock, e acabou virando uma banda de hardcore e de punk rock nos anos 90, né? Trabalhei com outros artistas, trabalhei com a Marina, com diversos artistas nos quais eu gravei o disco deles também, né? Trabalhei com Inocentes, que é uma banda bem conhecida em São Paulo, os Titãs depois, aí montei a banda L'Equipe, né? Nos últimos 5 anos de São Paulo, que era uma banda que eu tinha junto com a Ellen, que é minha esposa e cantora. Nós fazíamos muitos eventos corporativos, porque São Paulo é uma cidade que, se você quiser trabalhar com música, tem onde tocar, né? Tem o que fazer, você não fica parado, independente de estar tocando com um artista ou de ter banda, existem trabalhos para músico lá. E por que então tua esposa, tua família resolveram trocar São Paulo por Santa Cruz do Sul? Por que escolheram a nossa cidade? Porque a gente tem bom gosto? É verdade? Essa é uma resposta boa, né? É verdade que Santa Cruz é uma cidade muito boa, né, para se viver. É verdade, uma cidade bonita, organizada. A gente estava procurando exatamente isso, saindo de São Paulo, né? Daquela bagunça geral que tem lá. Eu adoro São Paulo, né? Veja bem, né? Se falar em padaria de São Paulo, eu já começo a salivar, né? Mas a gente queria uma cidade do Rio Grande do Sul, pensei inicialmente em Gramado, mas acabei desistindo da ideia, porque Gramado já é uma cidade mais, uma Disneylândia, pode-se dizer assim, né? E
pensei em Nova Petrópolis, mas Nova Petrópolis é uma gracinha, mas é muito pequenininha, né? Muito pequenininha, não daria para abrir um negócio lá. E acabamos escolhendo essa cidade aqui. A gente não tem condições de visitar todas as cidades para escolher, né? Então, dentro das que a gente pretendia, essa aqui foi a cidade escolhida por nós. A gente não está arrependido, a gente está adorando. Então, gostando bastante da cidade? Bastante, bastante. A cidade é maravilhosa. As pessoas aqui são muito receptivas, né? O pessoal até fala, quando você for lá, cuidado, que o pessoal da colônia alemã já é mais reservado e tal, né? Mas a gente achou as pessoas aqui muito simpáticas, muito receptivas, muito pelo contrário. Só no trânsito que eu achei que eles são um pouquinho estressados, assim, mas sem muita necessidade, né, gente? Né? Aqui a pessoa está estressada porque vai demorar 8 minutos para chegar em casa, né? Então... bom, comparando com São Paulo, né, que leva muito tempo para chegar. Buzina, que o pessoal gosta de buzinar bastante aqui também, né? Só essa parte que eu achei mesmo. De modo geral, a galera é muito, muito receptiva, muito bacana mesmo. E aqui, então, tu e a tua esposa, a Ellen, né, como tu comentou antes, vocês montaram a loja chamada Nativa Mercado Natural, de produtos naturais, né? Exato. Por que escolheram trabalhar com esse tipo de produto? Olha, a Ellen, ela é professora de yoga há muitos anos já, né? A gente sempre foi meio zen. Pela minha idade, eu tenho uma influência boa do movimento hippie, pode-se dizer assim, né? Então a gente sempre leva um pouquinho dessa coisa da saúde, da alimentação natural, do público vegano também. Eu não tenho restrição com carne, essas coisas, eu sou gaúcho mesmo, eu gosto, né? Mas a gente pode trocar, né, o açúcar por um bom açúcar, o arroz por um bom arroz, né? A gente tem feiras de quarta e sábado de produtos orgânicos, né? Legumes, verduras e frutas. A gente come todo dia, né? Então, foi uma coisa que a gente se identificou e resolvemos partir para uma loja com essa pegada, assim, de produtos naturais mesmo. Né? Mas vocês montaram ela aqui ou essa loja também vocês já tinham lá em São Paulo? Não, montamos aqui. Fizeram para cá mesmo? Desde que a gente viemos para cá, só trabalhamos com música até então. E como que tem sido, então, a receptividade do Santa Cruzense, tanto para você, quanto com vocês, com a loja, como tem sido? Olha, o pessoal tem gostado bastante, viu? Né? Tem gostado muito da opção de ter uma nova loja de produtos naturais, mais para o centro, né? Um pouquinho mais perto, muitas vezes, das residências, né? E o nosso ponto ali é muito bom. A gente tem um compromisso com as pessoas de aumentar a nossa loja cada vez mais, atender cada vez mais a necessidade dos nossos clientes, porque uma loja de produtos naturais é uma loja que são centenas ou milhares de produtos que você tem que ter. Né? Então, muitas vezes as pessoas entram lá me pedindo um chá de um produto que, para ser bem honesto, eu nunca tinha visto falar. Né? Nunca tinha ouvido falar. Então, você corre atrás, procura, pesquisa, vê para que serve e completa a loja em cima dos pedidos das pessoas mesmo. Né? Tudo de acordo com o que eles pedem mesmo, vai pedindo coisas novas. Claro, tem muitas coisas que já são naturais de loja de produtos naturais que tem que ter mesmo, né? Mas acontece alguns pedidos, às vezes, bem diferentes mesmo. Né? As pessoas estão buscando mesmo. E é um mercado que está crescendo, as pessoas estão se cuidando cada vez mais. Eu notei isso quando eu cheguei aqui em Santa Cruz, que o Santa Cruzense, ele se cuida bastante. Ele faz esporte, ele caminha, e a alimentação natural anda junto com tudo isso, né? Combina completamente, né? E já ajuda o pessoal também, né? Tá conhecendo os novos produtos e tem um lugar diferenciado para poder estar comprando, né? Exatamente. Eu sei que na cidade já existem outras lojas muito boas, né? De alimentação natural, né? Tem loja aqui que está há mais de 20 anos na cidade, são parceiros, a gente nunca considera como concorrência, né? A gente vai tentar levar essa parte como a gente levava com as bandas em São Paulo. Muitas vezes um cliente me ligava para fazer um evento no dia 14, eu já tinha esse evento marcado, eu passava para o meu colega, e ele fazia a mesma coisa, quando ele já tinha a data fechada, ele passava para a gente, né? E eu penso assim também, se a pessoa chega na minha loja e procura um produto que não tem, eu já indico nossos concorrentes ou parceiros, como eu já falando, né? Procura tal loja que lá deve ter, né? E a gente já procura também ter aquele produto que a gente não tinha, evidentemente, né? Mas sempre indicando também as outras lojas, que se a gente não tem, a gente indica para as pessoas que provavelmente estão há mais tempo e vão ter provavelmente, né? Então também já fica um convite para o pessoal de casa, né? E frequentar, conhecer então a Nativa Mercado Natural e bater um papo com o André, né, André? Tomar um chimarrão com a gente lá, que eu gosto de chimarrão também, né? Estão todos convidados.
André, então eu quero agradecer a tua presença aqui no Trocando Ideias. Seja bem-vindo a Santa Cruz do Sul, então. Muito obrigado, querida. Tá? Você conseguiu, não é? Está todo orgulhoso da sua marca, do nome da sua empresa. Até que um dia descobre que não pode mais utilizar este nome. E pior, que a sua marca foi registrada pelo seu maior concorrente. Já pensou que situação? Não deixe que isto aconteça com você. Acesse o site soregistrosbr.com e conheça o caminho mais seguro para registrar sua empresa e sua marca. A Rede Ideal é uma instituição especializada em registros de empresas, de marcas e domínios. E a Ideal Assessoria oferece muito mais que serviços. Atua como parceira dos seus clientes, entendendo seus negócios e interagindo com o mercado de forma integrada e sustentável. Proteja sua marca e garanta seu direito no mercado. Rede Ideal Assessoria, excelência em registros. E o Trocando Ideias TV é isso, diversas informações feitas especialmente para você. Como você pode conferir nessa edição, falamos sobre arquitetura, esporte, música e alimentação. Gostou? Na semana que vem tem muito mais.